A natureza não suporta inutilidade. A natureza exige que tudo que você bote a mão, você o faça com uma missão, com propósito, com sentido. Porque senão você está fora. Está fora do game. O sucesso, quando é construído lentamente, ele realmente te dá propósito, ele te dá sentido de vida. Hoje as coisas estão mudando, porque tudo é capaz de gerar dinheiro. Nós estamos aqui, por exemplo, para evoluir. Qual é a minha missão? Pra mim, o Cristiano Ronaldo é o maior deles, pelo menos o que conseguiu mais êxito, assim, ou fama, ou popularidade. Deve ter outras pessoas fenomenais, mas... Não, tem o Messi também. Eu acho o Messi tão interessante. O diamante veio pronto, em forma de bola, digamos assim. O Cristiano Ronaldo, ele viu o seguinte: eu sou bom, mas eu não tenho excelência. E excelência é uma coisa que pode ser atingida a partir de um talento. Por exemplo, existe uma teoria, e essa teoria é muito válida, que se você tem um talento e você passa a exercer esse talento até completar 10.000 horas, que isso dá mais ou menos 3 horas por dia em 10 anos, mas você pode fazer isso em menos, você chega no topo, na excelência. Por exemplo, os Beatles. Os Beatles eram uma bandinha de fundo ali, de garagem. O que aconteceu? Eles assinaram um contrato com um empresário para levar eles para Holanda. Para Holanda. Não, antes de estourar, levou para Holanda. Quando eles chegaram lá, eles estavam crentes que ia fazer show e papapá. Era para tocar naquela rua de prostituição, que começava a tocar meia-noite, 10 horas da noite, e ia até 4 da manhã. Eles tocavam 5 a 6 horas por dia. E não tinha como voltar, porque eles assinaram o contrato. Só que quando eles voltaram para a Inglaterra, aí eles já eram os Beatles. Por quê? Porque eles tocavam 5 a 6 horas por dia. Então, o que levaria 10 anos, levou 4. E isso vale para qualquer... Então, isso é uma matemática exata. Isso é uma matemática exata. Claro que, tipo assim, eu não tenho nenhum... Eu amo música, mas eu sou uma desgraceira, assim, não tenho ouvido nenhum. Então, mas amo música, não vivo sem música. Mas vamos supor que eu tivesse um donzinho de música. Uma predisposição. Exatamente. Se eu começasse a estudar música pelo menos 3 horas por dia, em 10 anos eu chegaria ao topo. Não precisa muito. Mozart começou a estudar piano, com 9 anos para valer. 6 anos descobriram que ele tocava. Quando é que ele compõe a primeira grande ópera dele? 19 anos. Isso vale para qualquer coisa, tá, gente? Para esporte, para intelectualidade, para qualquer coisa. Então, com foco e disciplina, eu chego onde eu quero. Com certeza. Foi o que o Cristiano Ronaldo fez. Quando eu comecei, eu me lembro que eu achava, gente, é muito difícil coordenar as ideias. Hoje, se você me perguntar, eu vou para qualquer lugar, não preparo texto nenhum. Mas por quê? Há quantos anos eu tô nisso, gente? Os circuitos cerebrais já funcionam dentro desse raciocínio. Isso é bacana no cérebro. E se plantando, tudo dá. Mas tem que plantar. E você falou uma coisa da coisa imediatista. A gente vive aquele filósofo que já faleceu, Bauman, né? O Zygmunt Bauman, dos tempos líquidos, amores líquidos, ele fala isso, né? O ser humano, ele agora tem o imediatismo de tudo, o que eu acho muito triste, porque nós estamos perdendo essa coisa de batalhar pelo que a gente quer ser, porque a gente pode ser muita coisa. Por exemplo, eu tô com 56, com 66 eu já quero estar exímia em mais uma coisinha, com 76 também. Eu não posso perder isso. Isso me faz ser um ser humano inteiro, que é em processo de aperfeiçoamento. Você perguntar, Bia, você vai se aposentar? Não, eu vou trocar de foco. Eu vou me aposentar. Enquanto eu for viva, cara, eu quero estar começando alguma coisinha. Porque o que a gente vê hoje, as pessoas entrarem em depressão quando elas já subiram no topo. E tem gente hoje chegando no topo muito rápido, porque você se depara com vazio. Porque o sucesso, quando é construído lentamente, ele realmente te dá propósito, ele te dá sentido de vida. Quando ele é muito rápido, você não está pronto para ele. Todo excesso esconde grandes vazios. Subir muito rápido é muito difícil. Você vai passar por provações que você pode cair. Eu nunca vi ninguém, em caso de sucesso, tropeçar quando estava subindo. Vi tropeçar quando já estava lá em cima. Porque chega uma hora que você pode tudo. E aí, acabou, você está liquidado, você não tem mais amigo.
Porque o amigo é aquele que fala, você tá chato pra caramba, hein? Porra, tu tá rico, tá não sei, mas tu tá chato. Cara, tem uma coisa chamada espírito, sabe? Esse não dá pra comprar, não. Esse tem que construir. E a gente vê isso muito acontecer. Assim, os bajuladores. Quando tiver muito bajulador perto de você, pode ter certeza que é uma opção de diabinho ali, tentando a parte deles. Só pra perturbar. Claro. O que acontece é que o cara vai só no sucesso material. O padrão dele é material. Aí começa a ostentação. Aí tem que ser Lamborghini da cor tal. Depois tem que ter uma Lamborghini de cor prateada. Depois tem que ter. Chega uma hora que o cara desconectou, sabe? Corpo desconectou. Mente, coração, espírito, desconectou, ferrou. Qual a diferença de alegria e felicidade? Muito. A alegria é uma emoção momentânea no qual eu me sinto bem ao sentir e eu também contagio as pessoas ao meu redor com alegria. Mas é uma emoção passageira. Uma conquista de um campeonato de Sim, futebol. você tem uma alegria imediata, uma emoção imediata, né, que me contamina e contamina os que estão ao meu redor. Felicidade já é bem diferente. Felicidade é um estado, uma construção. Aí você vai falar, mas Bia, o que é felicidade? É claro que é bem complexo. Mas vamos supor assim, o que é felicidade para o sol? O que o sol existe? Para iluminar, para aquecer. Para iluminar, para aquecer, para gerar vida. O que é felicidade para uma macieira? Dar frutos. É o Dar propósito, frutos. Então? Claro. Qual é então, o propósito? Quando você atinge o seu propósito, essa é a felicidade plena. Claro. Agora, qual o propósito do ser humano? Porque assim, nascemos todos humanos. Agora, virar ser humano é um processo de construção. Tanto que eu digo no livro que felicidade é verbo. Porque você tem que praticar. Você aprende a ser mais feliz? Você aprende a descobrir o seguinte, se o sentido da vida do sol é aquecer, o sentido da vida da macieira é dar maçã, qual o sentido da minha vida? Porque o grande problema do ser humano, Vilela, é que ele se esquece que ele é um animal, como outros quaisquer, né? Um ser como outro qualquer. Nós estamos aqui, por exemplo, para evoluir e não para ser feliz. Então, no momento que eu coloco assim, qual é a minha missão? E eu trilho o caminho para chegar nessa missão, eu estou sendo feliz. Eu estou no caminho da felicidade. Eu estou gerando o que a natureza espera de mim. A natureza espera de mim. Tanto que as coisas inúteis acabam com o tempo. A natureza não suporta inutilidade. Por exemplo, as coisas que são concretas e verdadeiramente feitas de boa intenção, elas quase são eternas. Tem um ditado que diz assim, todo mundo teme o tempo teme as pirâmides do Egito. Por quê? As pirâmides do Egito foram feitas com uma tal intensidade e intenção que aquilo vai estar lá daqui a 100, 200, exatamente. Então, a natureza exige que tudo que você bote a mão, você o faça com uma missão, com propósito, com sentido, porque senão você está fora do game. O game da vida tem que ser um game de compartilhar, tem que ser um game de buscar o meu sentido e propósito. Aí você vai falar, tá, Bia, mas como é que eu sei? Porque o sentido tem a ver com o que lhe foi dado. Apesar de nós sermos animais como os outros, mas para a gente foi dado uma coisa chamada livre-arbítrio. E a capacidade de refletir e de pensar. Melhor presente e o maior problema. O maior castigo. Maior porque castigo. Se você não sabe usar. Exato. Porque todos os outros, por exemplo, o sol, ele não pode escolher. Não. Você já pensou se o sol levantar? Eu já não estou a fim de aquecer vocês. Não. Um cachorro ele não pode não ser o cachorro. O instinto de cachorro. Exatamente. Como tudo ao redor. Mas com a gente é diferente. É verdade. Isso é a grande diferença. Que a gente pode escolher. A gente pode escolher. Mas o que acontece? A gente esqueceu que a gente tem esse sentido e propósito. Porque o sentido tem a ver com o que a natureza te deu para que você saiba para onde você vai caminhar. Então o sentido tem a ver com os talentos e dons que a gente ganha. Tem a ver com aquela parábola que tem na Bíblia dos talentos, lembra? Tem a ver. Dá o mesmo número de talentos para 3 pessoas, se eu não me engano, né? Aí um enterra, o outro faz render um pouco e o outro multiplica. Exatamente. E ele dá bronca no cara que enterrou.
Claro. E pro outro ele dá mais talentos porque o cara multiplicou. Multiplicou. Ele não foi inútil em nenhum momento, porque não basta o meu sentido de vida. Eu pegar o meu propósito, enterrar e falar, ó, tá aqui guardadinho. É aquilo que a gente tá falando, se você tem esse conhecimento e você não colocou isso pra fora, esquece. Talvez você não seria feliz. A natureza te corta. Você não teria encontrado sua felicidade. A natureza te corta. Corta então, em que assim, sentido? De fisicamente e emocionalmente? Em todos os sentidos. O que não dá frutos, de alguma maneira, aquilo vai se perdendo. Não tem como. É uma regra da natureza. Você está aqui para servir. Por exemplo, a água não bebe a água. A macieira não come a maçã. Então, assim, nós temos a obrigação de descobrir o sentido da vida, e aí o universo é tão bacana que ele te deu dicas, que é o tal do talento. Ninguém tem um talento por nada. O que acontece é que as pessoas, em geral, se você não tem uma boa educação, as crianças vêm com talentos muito claros. Aí o que acontece? Pelo menos na minha geração. Ah, não, isso aqui não faz desenho não, que agora você tem, não vai dar dinheiro. Não, isso você não faz. Hoje as coisas estão mudando, porque tudo é capaz de gerar dinheiro. Essa é a intenção. Gosta de jogar videogame, nunca que na minha época falava, você ainda vai ganhar dinheiro com isso. Não, é vagabundo. Exatamente, era vagabundo, não vai dar pra nada. Isso se falava. Então, no sentido, se você tem uma educação legal, você detecta no teu filho desde muito cedo qual é o sentido da vida dele, que é exercer aquele talento, exercer aquele dom, aprimorar, receber outros e tocar à frente. Agora, e o propósito? O propósito é quando eu pego isso para transformar a minha vida numa pessoa melhor, e também depois eu compartilho. Então, quando eu pego o sentido e compartilho, aí eu atinjo a glória da vida. É a tal felicidade. O que a gente vive hoje, talvez eu digo que as pessoas estão procurando a felicidade. Primeiro não sabem o que é. Estão procurando no lugar errado e no tempo errado. Tempo também? Tempo. Porque assim, você só tem como ser feliz aqui e agora. Ah, tá. Todo o resto não existe. O tempo que a gente tem de relógio é uma abstração. Putz, porque o agora não existe, né? O tempo é uma entidade tão mequetrefe que ela não se sustenta. Como assim? Ela, por exemplo, eu posso vir aqui 20 vezes, mas nunca no mesmo tempo. Ela é uma entidade que não se sustenta. O que eu venho aqui, o espaço, eu venho aqui, eu posso vir aqui. Não, isso aqui é a casa do Vilela. Ponto. Certo. Isso aqui é a inteligência LTDA. Mas nunca eu voltarei no mesmo tempo. Então, é uma entidade fluida. Como é que você define uma coisa? Você precisa para poder viver nesse mundo, se organizar. Mas isso aqui é uma abstração. O tempo, ele é... A gente é escravo do tempo, na verdade. A gente está sujeito a ele. E o que eu vejo, não sei se você concorda, doutora, é que as pessoas, elas não vivem mais o agora. A cabeça sempre ou está no futuro ou no passado, mas eu tô aqui contigo nesse agora. A gente está conversando. Isso está sendo a melhor mais coisa. Me importa. É a melhor coisa da minha vida agora. Isso mesmo. Se eu tivesse com meu filho, aquilo seria... E a pessoa tá com o filho, com o celular, pensando na outra coisa. Aí depois você tá fazendo outra coisa e fala, putz, eu queria ficar mais com meu filho. Mas você tava com seu filho. Então, você já sacou que o tempo da felicidade é o agora. É o agora. Aconteça o que acontecer, nesse exato momento, essa é a melhor coisa da minha vida que tá acontecendo. Se eu não curtir esse momento agora, acabou. Eu vou me arrepender mais pra frente de não ter curtido ele. Aí são aquelas pessoas que passam anos e ficam assim, quem roubou o tempo de mim? Ninguém a vida roubou, passou e você só não estava lá. Exatamente. Quando ele estava, entendeu? Então, assim, essa abstração que as pessoas fazem do tempo futuro, eu vou ser feliz, as pessoas têm isso, né? Eu vou ser feliz quando eu me formar, eu vou ser feliz quando arrumar um emprego tal, eu vou ser feliz quando me casar, quando tiver filho, eu vou ser feliz quando me aposentar. Tá, mas por que jogar a felicidade lá pra frente, né? Porque as pessoas acham que é isso, porque as pessoas têm parâmetros errados de felicidade. Quem é que... eu vejo gente falar assim, quando eu me aposentar, não vou fazer nada. Cara, a natureza te elimina se você ficar fazendo nada. Você vai ter Alzheimer, entendeu? E vai ser eliminada do jogo. Porque a natureza, ela pune quem... A inutilidade. Então esse sonho de ficar, eu vou ficar deitada, não fazendo nada... Eu quero me aposentar um dia, mas para fazer outras coisas, fazer outros erros. Então, eu acho que as pessoas, por exemplo, por que uma pesquisa que foi feita nos países, no Fórum Mundial de 2018 ou 2016, se eu não me engano, botou o seguinte, a idade mais fácil das pessoas serem felizes é na infância, quando a gente não tem nenhuma expectativa sobre a vida. Te surpreende. Até porque a criança não tem noção de tempo.
Quando você fala pra criança assim, É muito papai louco vai isso. te levar na Disney. Ele começa assim, pai, a Disney é amanhã. Pai, quando é que é dezembro? Você eu tem que tô- falar isso faltando 3 dias. Porque Porque senão ele vai ficar, pai, quando é que chega o dia de ir pra Disney? E quanto mais ansioso, mais obsessiva a criança fica. Exato. Então, por exemplo, quando eu tinha pacientezinho muito ansioso, de toque, o pai falava assim, em setembro falavam que iam pra Disney em dezembro. O garoto enlouquecia. Eles me Nossa. ligavam, eu falei, quem mandou falar? Eu falei Jogo pra do falar Brasil. 3 dias. Meu filho não entendia que não era toda hora que ele queria que tinha jogo do Brasil. Exatamente. Mas por que não tem jogo do Brasil? Porque é só sexta. Mas por que hoje, é só sexta? Aí no outro dia ele acordava. Hoje é sexta? Hoje é sexta? Hoje tem jogo do Brasil? Não, é só sexta. Então, ele vive o momento imediato. Putz, que legal Então, isso. assim, né, a criança não tem essa coisa, ele não tem Ela não joga expectativa pra frente, né? Não, ele quer aqui agora. Ele gostou, vamos repetir. Não, e é muito fácil ele jogar a atenção dele pra outra coisa. Ele quer muito fazer essa coisa. Fala, não, filho. Mas tem uma isso é coisa aqui ruim. muito legal, vamos brincar. vem Ele aqui. muda. Ele muda, ele já tá achando aquilo a melhor coisa. Isso é Exatamente. demais. Por quê? Dá pra Porque aprender com isso, né? dá muito para aprender, porque eles não têm expectativas sobre expectativas que a gente tem sobre eles. As crianças que não têm expectativa do que a gente pensa sobre eles, é fantástico. E outra idade melhor para ser feliz é a partir dos 60 anos. Por quê? Porque aí você já tá naquela seletividade, tipo assim, caguei porque os outros pensam de mim. O meu pai fala pra ela, mas você vai assistir 3 filmes num dia? Ela fala, Vai. vou. Por quê? Porque Claro. eu posso. Claro. Ela vai no cinema, sai de um, vai em outro, vai em outro, vai em outro. Isso é genial, Exato. porque assim, a predisposição dela para felicidade é muito maior do que quando ela tinha 30, 40. Entendeu? Então, assim, a gente tem que aprender com quem tem mais de 60 e com quem tem menos de 10. Talvez eu digo que as pessoas estão procurando a felicidade. Primeiro, não sabem o que é, estão procurando no lugar errado e no tempo errado. Tempo também? Tempo, porque assim, você só tem como ser feliz aqui e agora. Ah, tá. Todo o resto não existe. O tempo que a gente tem de relógio é uma abstração. Putz, porque o agora não existe, né? O tempo é uma entidade tão mequetrefe que ela não se sustenta. Como assim? Ela, por exemplo, eu posso vir aqui 20 vezes, mas nunca no mesmo tempo. Ela é uma entidade que não se sustenta. O que eu venho aqui, o espaço, eu venho aqui, eu posso vir aqui. Não, isso aqui é a casa do Vilela. Ponto. Certo. Isso aqui é a inteligência LTDA. Mas nunca eu voltarei no mesmo. Então, é uma entidade fluida. Como é que você define uma coisa? Você precisa poder viver nesse mundo, se organizar. Mas isso aqui é uma abstração. O tempo, a gente é escravo do tempo, na verdade. A gente tá sujeito a ele. E o que eu vejo, não sei se você concorda, doutora, é que as pessoas, elas não vivem mais o agora. A cabeça sempre ou tá no futuro ou no passado, mas eu tô aqui contigo nesse agora. Com a gente certeza. tá conversando. Isso tá sendo Nada a melhor mais me coisa. importa. Exato, é a melhor coisa da minha vida agora. Isso mesmo. Se eu tivesse com meu filho, aquilo seria. E a pessoa tá com o filho, com o celular, pensando na outra coisa. Aí depois você tá fazendo outra coisa e fala, putz, eu queria ficar mais com meu filho. Mas você tava com seu filho. Ai, Então, mas você já sacou que o tempo da felicidade é o agora. é o agora. Aconteça o que acontecer, nesse exato momento, essa é a melhor coisa da E se minha eu não vida que tá curtir esse acontecendo. momento agora, Acabou. eu vou me arrepender mais pra frente de não ter curtido ele. Aí são aquelas pessoas que passam anos e ficam assim, quem roubou o tempo de mim? A Ninguém vida roubou, passou e eu você não... só não estava lá Exatamente. quando ele estava, entendeu? Então, assim, essa abstração que as pessoas fazem do tempo futuro, eu vou ser feliz, as pessoas têm isso, né? Eu vou ser feliz quando eu me formar, eu vou ser feliz quando arrumar um emprego tal, eu vou ser feliz casar, quando tiver, vou ser feliz quando me aposentar. Tá? Mas por E que aí? jogar a felicidade lá pra frente, né? Porque as pessoas acham que as pessoas têm parâmetros errados de felicidade. Quem é que... eu vejo gente falar assim, quando eu me aposentar, não vou fazer nada. Cara, a natureza te elimina se você ficar fazendo Exato. nada. Você vai ter Alzheimer, entendeu? E vai ser eliminada do jogo. Porque a É natureza, ela simples. pune quem... A inutilidade. Então esse sonho, que eu vou ficar deitada, não fazendo nada. Eu quero me aposentar um dia, mas para fazer outras coisas. Exato. Fazer outros erros. Não errar as Eu mesmas não coisas. me permito errar as mesmas Eu coisas. também acho. Então, eu acho que as pessoas, por exemplo, por que uma pesquisa que foi feita nos países, no Fórum Mundial de 2018 ou 16, se eu não me engano, botou o seguinte, a idade mais fácil das pessoas serem felizes é na infância,
quando a gente não tem nenhuma expectativa sobre a tudo vida. Te surpreende. Até porque a criança não tem noção de tempo. É verdade. Quando você fala pra criança assim, É muito papai louco vai isso. te levar na Disney. Ele começa assim, pai, a Disney é amanhã. Pai, quando é que é dezembro? Meu filho era insuportável. A gente vai pra Disney. Eu falo, Não, mas daqui você tem que 2 falar isso faltando 3 dias. porque Porque senão ele vai ficar, pai, quando é que chega o dia de ir pra Disney? E quanto mais ansioso, mais obsessiva a criança fica. Exato. Então, por exemplo, quando eu tinha pacientezinho muito ansioso, de toque, o pai falava assim, em setembro falavam que iam pra Disney em dezembro. O garoto enlouquecia. Eles me Nossa. ligavam, eu falei, quem mandou falar? Eu falei Jogo pra do falar Brasil. 3 dias. Meu filho não entendia que não era toda hora que ele queria que tinha jogo do Brasil. Exatamente. Mas por que não tem jogo no Brasil? Porque é só sexta. Mas por que hoje, é só sexta? Aí no outro dia ele acordava. Hoje é sexta? Hoje é sexta? Hoje tem jogo do Brasil? Não, é só sexta. Então, ele vive o momento imediato. Putz, que legal Então, isso. assim, né, a criança não tem essa coisa, ele não tem Ela não joga expectativa pra frente, né? Não, ele quer aqui agora. Ele gostou, vamos repetir. Não, e é muito fácil ele jogar a atenção dele pra outra coisa. Ele quer muito fazer essa coisa. Fala, não, filho. Mas tem uma isso é coisa aqui ruim. muito legal, vamos brincar. vem Ele aqui. muda. Ele muda, ele já tá achando aquilo a melhor coisa. Isso é Exatamente. demais. Por quê? Dá pra Porque aprender com isso, né? dá muito pra aprender, porque eles não têm expectativas sobre expectativas que a gente tem sobre eles. As crianças que não têm expectativa do que a gente pensa sobre eles, é fantástico. Mas ó, só de você falando isso, eu já tô colocando isso pra minha vida. Eu sou muito ansioso e às vezes é duro lidar com Já fracasso. foi mais, desde Não, que eu já vim aqui foi. a primeira vez, tá melhorando. Minha mãe sabe, não tô melhor? Mas isso que você me falou é uma chave que tá mudando a minha cabeça. Porque eu prestando atenção no meu filho, essa coisa de como ele consegue jogar o foco e aquilo é a melhor coisa do mundo, porque às vezes a gente não consegue falar, cara, por que tal pessoa falou aquele negócio? Ou porque tal negócio aconteceu? Olha as isso fica aí, mano. expectativas que você tem sobre o que os outros Só pensam eu de criei essa você. expectativa. Exatamente. E O se outro eu nem jogar pra lembra o outra que falou coisa? de você, nem lembra. Então, assim, e outra idade melhor pra ser feliz é a partir dos 60 anos. Por quê? Porque aí você já tá naquela seletividade, de, tipo assim, caguei porque os outros pensam de mim. Minha O mãe tempo. assim. Mas Olha lá, tem minha que ser. Tem que ser. Não é? A gente já. O que é isso? A seletividade. Seletividade. Você Eu falo- sabe aquela coisa? Meu tempo vai acabar, eu não tenho mais todo o tempo do mundo, eu não vou perder. com O meu os pai fala pra ela, mas você vai assistir 3 filmes num dia? Ela fala, Vai. vou. Por quê? Porque Claro. eu posso. outros. Claro. Ela vai no cinema, sai de um, vai em outro, vai em outro, vai em outro. Isso é genial, Exato. porque assim, a predisposição dela pra felicidade é muito maior do que quando ela tinha 30, 40, entendeu? Então, esses 2 blocos de idade fazem a gente... Então, assim, a gente tem que aprender com quem tem mais de 60 e com quem tem menos de 10. E eu acho que a pior idade, assim, claro, no geral, é os 30 aos 35. É aquela a parte que você tá trabalhando mais, que tem mais cobrança e você compara com os amigos, né? Olha, isso sim, Não é? geral, mas eu te digo uma coisa, essa garotada que tá Não, a ganhando geração dinheiro, nova eu não sei. a geração digital, Sei. que tá ganhando muito dinheiro, muito cedo, cara, eu fico pensando... Eles anteciparam, né? Eles anteciparam tudo, então eles estão com angústias e reflexões sobre a vida que eles não têm idade, nem vivência pra estar experimentando. Um cara com 18 a 21 anos, vai, e é um sucesso na internet. Imagina, o cara tem que lidar com muita grana, com muita gente interesseira, Com cobrança. com cobrança, porque Com um dia ele puxa-saco. tá aqui, aí outro dia cai os números, todo mundo cobra, fala, cara, você tem que fazer mais conteúdo. O cara não consegue. E aí você vai ver que no fundo não é o dinheiro. Não. Chega uma hora que ele tá viciado na aprovação. E aí ele não tem essa maturidade que a tua mãe falou e que eu já tô vivenciando. É tipo assim, gente, eu lamento, não sou anonimidade, nem serei. Eu vejo uma geração muito mais frágil. Eu tô falando dos adolescentes hoje. Né? Até porque é uma geração que teve muito menos exposição a frustrações. Com certeza. Principalmente, vamos falar, não tô falando até da classe baixa, tá? Porque a classe baixa, hoje, não agora nessa crise da pandemia, mas antes, eu via pessoas pagando carro em 75 Celular, anos, tênis, celular, papapá, papapá, Pra fazer o papapá. gosto do filho, né? Exatamente. Ou da filha, né? E coisas assim que eu falava assim, mas... E aí, você não vai fazer uma poupançazinha quando você ficar velha? Não, mas aí ela não pode sair com as amigas. Eu vi isso acontecer. Então, essa não frustração tá levando a uma geração que qualquer não que recebe tá se cortando. Tá, quero me matar. Na nossa geração, suicídio era o último recurso. Nessa geração agora, suicídio é a primeira opção porque não deu certo. E por que isso? Porque
Porque não tem uma muita base. facilidade. Os pais erraram. Nós somos de uma geração também, né? Eu acho que terceirizam, mas os pais começaram a tipo assim, mas tadinho, porque ele merece, mas tadinho, eu não tive, eu quero dar pra ele. Eu quero dar, mas está dando demais. É aquilo que eu te falei. O sucesso, quando vem muito rápido, ele traz um preço muito caro. Porque o cérebro não está habituado a isso. De repente eu sou meu cérebro é uma máquina para sobreviver, né? Marcada para sobreviver, para se reproduzir e ter alguns prazeres para seguir em frente. De repente esse cérebro tem tudo. Tem tudo. A questão é que esse excesso de opções está fazendo a gente esquecer do foco. Nós somos seres sociais. A gente se faz no outro. E o outro entra em mim e me complementa. Porque, por exemplo, felicidade. Exatamente nesse momento eu estou feliz. Eu estou aqui fazendo o que eu gosto e só estou concentrada aqui. E eu estou cumprindo a minha trajetória. Então, se a gente pensar bem, ser feliz é cumprir a missão de um ser humano. Qual é a missão do ser humano? Se tornar uma pessoa melhor. Para mim e para o meu micromundo ao redor. Eu não preciso deixar um legado para a humanidade. Se eu deixar um legado para os meus filhos, se eu deixar um legado para os meus amigos, entendeu? Porque as pessoas querem coisas sempre muito grandiosas, estão esquecendo de fazer o feijão com arroz, que é você tornar momentos imortalizados. Se a gente for resumir, ser um ser humano, todo mundo nasce humano. Não tem jeito, é espécie. Agora, virar um ser humano, aí que é o nosso objetivo, que é ir se tornando uma pessoa cada vez melhor. E compartilhando isso, né? De alguma maneira eu somar na vida dos outros, cara. Eu não posso ser subtração na vida dos outros. É essa a fórmula da felicidade. Se você fosse deixar levar o seu ano inteiro pelo mapa das datas comemorativas, você está lascado. Você já está no Matrix, você não sabe. Que assim... Final do ano, ok. Aí agora vem o quê? Carnaval. Aí todo mundo já... Aí depois do carnaval, acabou o carnaval já. Calendário Coelhinho social. da Páscoa. Vamos coelhinho da Páscoa. Acabou a festa junina. Aí dia das mães, em maio. Aí depois dia dos pais. Aí vem feriado de 7 de setembro. Aí vem... Que loucura é essa? Você está sendo 100% manipulado. A tua vida está na mão de pessoas que estão nem aí para você. E você acha que está indo na trajetória de ser feliz. Não, você está indo na trajetória de ser uma pessoa programada para dar lucro. Não esquece de curtir cada momento. A gente tem que viver fazendo exatamente isso. Aquele momento que está gostoso, que está bom, você tem que parar, congelar e falar assim, vou lembrar disso. Com muito prazer. Por quê? Porque você dá um comando ao teu cérebro que é assim, guarda isso. Sabe o que está acontecendo hoje? Com essa coisa de todo mundo estar filmando tudo, em vez de estar vivendo tudo, você não está fazendo isso com o cérebro. Hoje as pessoas vão viajar. Isso. Você tá tendo uma emoção, a descarga. Cara, que legal. Só que você tá tão preocupado. Pô, será que eu tô conseguindo filmar? Exatamente. Então, não é à toa que o número de depressão tá aumentando muito entre jovens. Em 2018, Vilela, já foi dado, a Organização Mundial de Saúde, em 2018, decretou o ano de prevenção ao suicídio. Porque em 2018 nós já tínhamos uma pandemia de suicídio. Te dá um número, tá? Isso em 2018, pela Organização Mundial de Saúde, não sou eu. Entendi. Em 2018, a cada 40 segundos, uma pessoa se matava ao longo do 40 mundo. segundos? Segundos, eu não estou falando de 40 minutos. Isso é absurdo. É absurdo. É absurdo. Então, o que está acontecendo? De alguma maneira, a forma como a gente está vivendo, ou como a gente está deixando de experienciar a vida, né? Está fazendo com que os circuitos da tristeza, da melancolia, da depressão mesmo, estejam em alta. Entendi. E aí você vê um mundo de rede social que é
muito fake. O resultado disso é o contrário, porque as pessoas não querem desenvolver novos circuitos, elas querem vender uma felicidade. A felicidade virou um produto. E a felicidade, ela não é algo que eu possa transferir para você. É intransferível. As pessoas não entendem isso. Então criam padrões de felicidade que são falsos. Isso que você está fazendo, eu botei no meu livro e achei, será que as pessoas vão entender isso? Você tem que viver, porque isso é treinar o seu cérebro para poder, num momento de que você fale, tá tudo ruim, você falar assim, não, mas eu lembro daquele momento. É aquele momento de conforto existencial, exatamente, que tá tudo direito. Você não queria estar em lugar nenhum, com nenhuma outra pessoa. Quando você tiver essa sensação, pô, é aqui que queria estar mesmo. A música, por exemplo, o cérebro precisa de maiores estímulos. Então, se você quer decorar uma situação, ou você tenta visualizar, você tenta jogar cenário, música, porque aí você cria um filme. E um filmezinho no cérebro articula muito mais conexões. E quanto mais conexões cerebrais você tem, mais ele fixa. E mais intenso. E mais ele fixa. Então, o que vai acontecendo com a pessoa de idade que vai deixando de ter atividades? Vai diminuindo essas conexões, elas vão deixando de ser usadas. Então, mas elas morrem, elas atrofiam? Elas atrofiam. Lembra da trilha numa floresta. Tá. Se todo mundo passa por aqui, aquela trilha fica aberta. Se eu começo a andar numa trilha aqui e as pessoas abandonam, o mato cobre. A mesma coisa ocorre com o cérebro. Igualzinho. Eu acho que isso sempre vai existir. O quê? Esse tipo de mecanismo. Não quero sofrer. Quem disse que a gente não veio aqui para quem deu o passaporte? Olha, você vai ser feliz o tempo inteiro. Aonde? Parece até que o ser humano foi traído quando saiu do paraíso. Vender uma coisa e... tipo assim, achou que a gente ia ficar no paraíso, chegamos aqui, tem uma opção de merda. Não. Tem, mas alguém cresce em zona de conforto? Não.